Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fábio Henrique, eu sou professor de Química e Fertilidade do Solo da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos estudar sobre a adsorção e precipitação de fósforo no solo. Aqui aproveito a oportunidade para convidar a você para conhecer mais o nosso canal, curtir os nossos vídeos e observar as playlists que temos no nosso canal. Inclusive, nós temos uma playlist sobre fósforo e já temos algumas aulas sobre este assunto publicadas aqui no meu canal. Nós vamos estudar hoje especificamente a respeito da adsorção e precipitação de fósforo no solo. O fator capacidade de fósforo do solo, ele pode atuar tanto no sentido da sorção, como também no sentido da dessorção. Isso sempre na tentativa de evitar grandes variações na concentração de fósforo na solução do solo. Já temos estudado em vídeos aqui anteriores no nosso canal que o fator capacidade de fósforo do solo, ele atua sempre no sentido de tentar manter constante ou evitar o máximo possível variações na concentração de fósforo na solução do solo. Então, a passagem do fósforo da solução do solo para a fase sólida do solo, nós chamamos de sorção. E a passagem do fósforo da fase sólida do solo para a solução do solo, nós chamamos de dessorção. E o fator capacidade de fósforo é a variação de Q sobre a variação de I, é quem controla a passagem do fósforo para esses dois compartimentos. Então, o fator capacidade sempre vai atuar no sentido de diminuir o máximo possível as variações na concentração de fósforo na solução do solo. Quando a planta absorve fósforo, a concentração de fósforo na solução do solo diminui e, assim, o fator capacidade de fósforo do solo vai atuar no sentido de dissolver fósforo da fase sólida do solo para repor o fósforo da solução que foi absorvido pela planta. Esse fósforo da solução do solo também está em equilíbrio com o fósforo orgânico presente nos resíduos orgânicos de origem vegetal e animal, com grande importância aí para os restos culturais, os resíduos orgânicos vegetais da cultura anterior, por exemplo, que para a planta absorver esse fósforo orgânico, ele terá que ser mineralizado e se transformar em fósforo inorgânico. E a passagem do fósforo da solução do solo para a forma orgânica, nós chamamos de imobilização. Então, outra forma do fósforo sair da solução do solo é por imobilização na biomassa microbiana. E a passagem do fósforo da forma orgânica para a solução, que é a mineralização, é uma forma de aumentar a concentração de fósforo na solução do solo. Aumentando a concentração de fósforo na solução, o fator capacidade vai atuar no sentido de sorver o excesso de fósforo em solução e precipitá-lo ou adsorvê-lo à fase sólida do solo. Quando aplicamos uma fonte mineral de fósforo ao solo, seja o fosfato natural reativo ou uma fonte solúvel, um adubo fosfatado solúvel, essa fonte mineral de fósforo vai solubilizar, liberar fósforo inorgânico na solução do solo, que vai aumentar a concentração de fósforo na solução. Então entra em ação aí o fator capacidade de fósforo para sorver esse excesso de fósforo na solução, guardando na fase sólida do solo. Nós já temos aqui um vídeo específico só a respeito dos fatores intensidade, quantidade e capacidade que você deve assistir para entender melhor como é que funciona esses três fatores que influenciam a disponibilidade de fósforo do solo para as plantas. Eu vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição deste vídeo. Então, designamos esse termo sorção para se referir
a retirada ou desaparecimento do fósforo da solução do solo para a fase sólida do solo. Então, esta seta aqui com o sentido para a direita, no sentido de que o fósforo vai ser retirado da solução do solo para ser sorvido na fase sólida do solo. E esta sorção de fósforo na fase sólida do solo acontece mediante a ação simultânea de dois mecanismos químicos. O primeiro é a adsorção de fósforo às superfícies dos colóides minerais de carga variável, como caulinita e óxidos de ferro e de alumínio, e também a precipitação de fósforo com alguns cátions da solução do solo, seja com alumínio e ferro em solos ácidos ou com cálcio em solos alcalinos. Então, sempre que a gente faz uma adubação fosfatada, vai acontecer a precipitação e a adsorção de fósforo na fase sólida do solo. Sempre que a concentração de fósforo na solução aumentar muito em consequência da adubação fosfatada, vai haver atuação do fator capacidade para sorver o excesso de fósforo da solução, guardando na fase sólida do solo. Então, numa linguagem assim, matemática, a sorção é igual a adsorção mais precipitação. Não tem como, na prática, a gente separar esses dois mecanismos químicos. Sempre que a gente mede a capacidade máxima de sorção de fosfato no solo, na verdade, nós estamos medindo a adsorção mais a precipitação, ou estamos medindo a quantidade de fósforo que foi retirada da solução ou a quantidade de fósforo que desapareceu da solução do solo para a fase sólida do solo. Aqui nós vamos ver uma visão geral da sorção de fósforo no solo. A sorção é o conjunto das reações químicas simultâneas de adsorção mais precipitação. Não confundir adsorção com absorção. Quem absorve fósforo é a planta, mas quem adsorve fósforo é a superfície dos colóides minerais de carga variável. E aqui nós temos a precipitação que ocorre na solução do solo em consequência de atingir o produto de solubilidade de alguns compostos. Em relação à adsorção, que é um fenômeno de superfície, onde o fosfato ele é adsorvido à superfície dos colóides de carga variável, nós temos aí o óxido de alumínio gibsita, que é o colóide de carga variável que tem o maior poder de adsorção de fosfato. Em seguida temos os óxidos de ferro, principalmente goetita e hematita. Existem outros óxidos de ferro no solo, mas a goetita e a hematita são aqueles que ocorrem em maiores quantidades, com maior ocorrência, ampla ocorrência nos solos brasileiros. Então, esses óxidos de ferro e de alumínio, que são os produtos finais do intemperismo, são colóides minerais de carga variável com grande poder de adsorção de fosfato no solo. E também temos a adsorção de fosfato na caulinita, que é uma argila silicatada do tipo 1:1. Então, a adsorção é um fenômeno de superfície, onde os íons fosfatos são adsorvidos às superfícies desses colóides de carga variável. No caso da precipitação, ela ocorre tanto em solos ácidos como também em solos alcalinos. Em solos ácidos, o fósforo ele precipita com alumínio e com ferro, sendo que a precipitação de fósforo com alumínio é muito grande e a precipitação de fósforo com ferro é pequena, dada a pequena concentração de ferro 3 na solução do solo. Normalmente nos solos ácidos, aqui nós estamos falando solos ácidos sem receber calagem, evidentemente. Então, o teor de alumínio é muito grande, então há uma grande precipitação de fósforo com alumínio. E nos solos alcalinos e ricos em cálcio, o fósforo precipita bastante com o cálcio. Então, essa é uma visão geral ou panorâmica da sorção de fósforo. Estamos aqui nesta aula utilizando este termo sorção para se referir ao conjunto das reações químicas de adsorção e de precipitação de fósforo no solo. A adsorção de fósforo
por óxidos de ferro e de alumínio, que são os colóides de carga variável, considerados os grandes vilões da adsorção de fósforo ao solo. Inicialmente, quando a gente faz uma adubação fosfatada, ou quando o iofosfato é proveniente, seja da mineralização do fósforo orgânico, independentemente da sua origem, esse iofosfato da solução do solo, ele é atraído eletrostaticamente pelas cargas positivas das superfícies dos óxidos de ferro e de alumínio. É bom lembrar que esses óxidos de ferro e de alumínio, eles ocorrem nos solos na forma eletropositiva, ou seja, o pH dos solos normalmente encontrados na natureza é um pH que faz com que esses óxidos de ferro e alumínio sejam eletropositivos. O PCZ deles é bastante elevado, então nessa faixa de pH do solo, solo ácido, o mesmo que faça calagem até 6,5, mesmo assim esses óxidos de ferro e de alumínio ainda são eletropositivos e têm grande capacidade de atrair íons fosfatos para junto da sua superfície. Então, esse fósforo é atraído para a superfície desses colóides e depois eles são adsorvidos especificamente às superfícies desses minerais por meio de ligações covalentes de alta energia. É diferente de uma atração eletrostática. A adsorção não específica, que acontece com os cátions trocáveis nas cargas negativas dos colóides do solo, os cátions trocáveis não perdem a camada de hidratação. Então, eles são atraídos apenas por forças de atração eletrostáticas que são de baixa energia. No caso da adsorção específica, a camada de água, de moléculas de água, a camada de hidratação do iofosfato, ela é perdida. O fósforo ele vai se ligar à superfície do colóide mineral por meio do compartilhamento de elétrons, de ligações covalentes de alta energia. E essa adsorção de fósforo à superfície dos óxidos de ferro e alumínio ocorre em diferentes situações. Por exemplo, ela ocorre quando o colóide está abaixo do PCZ, ou seja, quando o colóide, a superfície do colóide tem carga líquida positiva, que é a situação mais favorável ainda. Aqui nós temos um exemplo de uma goethita, de um hidróxido de ferro, que tem aqui uma carga líquida positiva, ele está eletropositiva. Essa é a situação mais comum no solo, porque o PCZ dos óxidos de ferro e alumínio é superior a 7,5, então nos solos, a maioria dos solos, o pH está abaixo do PCZ. Então esses óxidos de ferro e de alumínio geralmente estão eletropositivos. Então essa carga positiva vai atrair o ânion-fosfato, que tem carga negativa, e vai haver aqui a liberação dessa molécula de água, e esse oxigênio aqui da molécula de fósforo, do H2PO4-, um desses 4 oxigênios vai se ligar aqui a esses 2 átomos de ferro. E dessa forma, o iofosfato perde a camada de hidratação e ele passa a fazer parte da própria estrutura do mineral. Então, a adsorção específica faz com que o fósforo ele faça parte da própria estrutura do mineral. Esse oxigênio aqui é o oxigênio do iofosfato, que foi adsorvido à superfície do colóide. Quando a superfície do colóide tem carga líquida zero, ou seja, quando o pH do solo é igual ao PCZ, também vai ocorrer a adsorção de fosfato da mesma forma. Aqui no caso vai ser liberado a hidroxila. E a afinidade do fósforo com a superfície dos colóides minerais de carga variável é tão grande que ocorre a adsorção de fósforo até mesmo quando a superfície do colóide tem carga líquida negativa, que é uma situação pouco comum, haja vista que na maioria dos solos, o pH está abaixo do PCZ dos óxidos de ferro e de alumínio. Porém, a interação, a afinidade do fósforo com a superfície do colóide é muito grande.
No caso da caulinita, que é uma argila silicatada do tipo 1:1, também é um colóide de carga variável, o mecanismo de adsorção de fósforo às superfícies das caulinitas é semelhante àquele verificado para os óxidos de ferro e de alumínio. Só que no caso da caulinita, a dissorção só ocorre nas bordas quebradas da caulinita, porque a caulinita não é expansiva e tem uma superfície específica menor que a dos óxidos de ferro e de alumínio. No entanto, é importante a gente lembrar que, enquanto os óxidos de ferro e de alumínio apresentam PCZ acima de 7,5, a caulinita possui PCZ em torno de 4,6. O que é que significa isso? Na prática, significa que na faixa de pH ideal recomendada para a maioria das culturas, que é essa faixa de pH entre 6 e 6,5, esses óxidos de ferro e de alumínio são eletropositivos e a caulinita é eletronegativa. Então, enquanto os óxidos de ferro e alumínio são eletropositivos, principalmente em pHs mais baixos, a caulinita vai ser eletronegativa em pH aí acima de 4,6, embora seja eletronegativa, devido à baixa superfície específica, a caulinita tem pequena CTC ou pequena quantidade de cargas líquidas negativas. Então, a adsorção de fósforo na caulinita também ocorre, porém com menor magnitude que aquela que acontece na superfície dos óxidos de ferro e de alumínio. Portanto, o grande vilão da adsorção de fósforo ao solo chama-se óxidos de ferro e de alumínio. Inclusive, nós fizemos um levantamento dos teores de óxidos de ferro e alumínio em solos do Nordeste. Nós catalogamos mais de 1.000 perfis de solos provenientes, dados de perfis de solos dos levantamentos de solos dos estados do Nordeste. Nós publicamos esse trabalho no Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, Núcleo Regional Nordeste, e mostramos lá que a camada superficial de solos, dos solos do Nordeste até 30 centímetros, ela é composta, na sua grande maioria, de solos com baixos teores de óxidos de ferro. Então, são solos que têm pequena capacidade de adsorção de fosfato em sua camada superficial. Mas o fósforo ele é sorvido ao solo não somente por meio do mecanismo químico de adsorção, mas também por meio do mecanismo químico de precipitação. A precipitação de fósforo no solo é muito importante durante a solubilização de grânulos de fertilizantes fosfatados, ultrapassando os produtos de solubilidade dos componentes da reação solo-fertilizante. Nós lembramos aqui os conceitos de química, o equilíbrio químico de solubilização e de precipitação. A gente sabe que quando o teor de determinado cátion e o teor de determinado ânion atinge uma concentração bastante elevada, se aquele cátion e aquele ânion têm afinidade de reagir entre si, vai formar um precipitado sólido. E o fósforo precipitando com algum cátion da solução, ele não ficará mais disponível na solução do solo para ser absorvido pela planta. A precipitação de fósforo pode ocorrer tanto em solos ácidos, que não recebeu calagem, como também em solos alcalinos. Então, em solos ácidos sem calagem, solos ácidos, ou seja, com pH baixo, 4,4 a 5, por exemplo, a 5 e pouco, a menos de 5,5, o fósforo precipita principalmente com o alumínio. O alumínio é o cátion predominante nos solos ácidos, tanto predominante na solução do solo, como predominante na forma trocável a dissolver das cargas negativas dos colóides do solo. Então, na solução dos solos ácidos, nós temos aí a presença do alumínio, que é o cátion que ocorre em maior concentração, e a presença do íon fosfato proveniente da adubação fosfatada ou proveniente da aplicação de resíduos orgânicos de origem vegetal ou animal no solo.
Então, esse fósforo na solução em alta concentração, o alumínio na solução em alta concentração, vai precipitar, formando um precipitado de fosfato de alumínio, que é um precipitado sólido de varicita amorfa. A varicita é um mineral de fosfato de alumínio. Nesse caso aqui, vai ser uma varicita amorfa, porque não é cristalina, recém-precipitada, recém-formada no solo, que inclusive poderá, com o tempo, uma parte desse fósforo, uma parte dessa varicita poderá, com o tempo, dissolver e liberar fósforo ao solo. Então, nos solos ácidos que não recebeu calagem, ocorre essa precipitação de fósforo com alumínio, e esse fósforo, ficando na forma sólida, não será mais absorvido pela planta. Então, isso contribui bastante para a diminuição da eficiência da adubação fosfatada em solos ácidos que não recebeu a calagem. Se, por um lado, a calagem tira o alumínio da solução do solo e impede a precipitação do fósforo com alumínio, por outro lado, ela promove a absorção dos íons fosfatos nas superfícies dos hidróxidos de alumínio recém-precipitados pela calagem. Porque uma maneira da gente evitar essa precipitação do fósforo com cálcio é fazendo a calagem. Então, se a gente fizer a calagem do solo, então não vai haver mais a precipitação do fósforo com alumínio, Aqui, precipitação do fósforo com alumínio em solos ácidos. Então, fazendo a calagem, nós zeramos e evitamos completamente a precipitação do fósforo com alumínio. Mas a pergunta que fica é: será que vai haver a dissorção de fósforo ao solo? Porque a calagem elimina a possibilidade de precipitação do fósforo com alumínio, mas vai favorecer a adsorção de fósforo aos hidróxidos de alumínio recém-precipitados pela calagem. Lembramos que esses hidróxidos de alumínio aqui, esse hidróxido de alumínio tem a mesma fórmula química da gibsita, que é o mineral que mais adsorve fósforo. No caso aqui, é uma espécie de gibsita amorfa, o hidróxido de alumínio amorfo, que adsorve o fósforo. E a gibsita é o hidróxido de alumínio cristalino. Em solos ácidos, o fósforo também pode precipitar com o ferro, mas esse efeito é de pequena magnitude, dada a baixa concentração de ferro 3 na solução do solo. O ferro ele tem baixa solubilidade na solução do solo, então ocorre sim precipitação de fósforo com ferro em solos ácidos, formando aí a estrengita amorfa, mas a quantidade de fósforo que precipita com ferro é pequena, dada a baixa concentração de ferro 3 na solução do solo. Em solos com pH elevado e ricos em cálcio, que é a situação dos solos calcários, a situação de muitos solos aqui do semiárido nordestino. No semiárido nordestino tem muitos solos que são alcalinos e ricos em cálcio. Essa situação de precipitação do fósforo com cálcio, ela vai ocorrer tanto em solos com pH elevado e ricos em cálcio naturalmente, como também em solos que recebeu uma supercalagem, uma dose excessiva de calcário, onde o pH subiu aí a valores superiores a 7, por exemplo. Então, nós temos nessa situação de pH elevado e rico em cálcio, então, alta concentração de cálcio na solução, alta concentração de hidroxilas, porque o pH é elevado. Então, o fósforo em solução, proveniente aí da adubação fosfatada ou da mineralização de resíduos orgânicos, esse fósforo vai reagir com o cálcio e vai precipitar com o cálcio, formando aqui um precipitado amorfo de apatita. A apatita é o fosfato tricálcico, que é a forma de fósforo presente nos minerais aí, ricos em fósforo que tem na natureza. Então, o fosfato tricálcico, que é um precipitado que já dá mais trabalho para ser dissolvido, porque para ser dissolvido ele precisa de acidez, Por isso que
ele tem essas características. A precipitação do fósforo com o cálcio é chamada de retrogradação, podendo também acontecer em solos ácidos que receberem calagem excessiva e principalmente em solos calcários e ou alcalinos, onde aí o pH está elevado de 7 para cima, por exemplo. Uma coisa muito importante, eu falei aqui que nos solos do Nordeste nós temos alguns solos que têm pH elevado e rico em cálcio. Então, nesses solos, a precipitação de fósforo com cálcio é uma realidade. Mas convém salientar que esse P-cálcio precipitado nessas condições é amorfo e moderadamente lábil, ao contrário do P-cálcio da apatita nativa do solo ou do P-cálcio da apatita do fosfato natural, que são cristalinos e não lábeis. É muito importante que se faça essa diferenciação e algumas literaturas, aliás, a maioria das literaturas aqui no Brasil não considera essas diferenças. Uma coisa é o P-cálcio do fosfato natural, que a gente aplica no solo, o P-cálcio já nativo do solo, essas apatitas nativas do solo, apatitas do fosfato natural, são apatitas cristalinas. Então, é um P-cálcio não lábil, é um P-cálcio de que não está disponível para as plantas. E nessas condições, inclusive o extrator Melick 1 superestima a disponibilidade de fósforo do solo para a planta. Mas outra coisa é o P-cálcio que se forma no solo em consequência da adubação fosfatada, porque quando o fósforo precipita com cálcio no solo, forma um precipitado de cálcio, de P-cálcio amorfo, não cristalino, que é moderadamente lábil e não lábil, como acontece com a apatita cristalina do fosfato natural. Efeito do aumento do pH do solo pela calagem na sorção de fósforo no solo. Quando a gente faz a calagem de um solo ácido, nós aumentamos o pH do solo e, com isso, nós formamos mais cargas negativas, porque a matéria orgânica e os colóides de carga variável, esses colóides formam cargas negativas quando aumenta o pH do solo. E quanto maior a CTC do solo, quanto maior a proporção de cargas negativas, maior vai ser a força de repulsão sobre os ânions fosfato e, consequentemente, diminuir a adsorção de fósforo ao solo. Mas, por outro lado, como o solo ácido é rico em alumínio, os polímeros de hidróxido de alumínio recém-precipitados pela calagem, como já falamos, têm alta afinidade para absorver fósforo. Então, existe essas duas coisas aí em sentidos contrários. Com a calagem, nós aumentamos a CTC, contribui um pouco para diminuir a absorção de fósforo, porque eu estou formando mais cargas negativas, mas, por outro lado, a calagem cria uma maior quantidade de superfícies adsorventes que vão absorver o fósforo, que é esse hidróxido de alumínio que é precipitado pela calagem. Assim, a calagem elimina a precipitação de alumínio com fósforo, mas favorece a adsorção de fósforo às superfícies dos hidróxidos de alumínio recém-precipitados pela calagem. Portanto, a sorção ou fixação de fósforo ao solo vai sempre ocorrer, independentemente da adubação fosfatada ser realizada antes ou após a calagem. Então, se eu fizer a adubação fosfatada antes ou depois da calagem, isso não vai influenciar na sorção ou fixação de fósforo ao solo. O que vai mudar é o mecanismo de sorção predominante, se será a adsorção ou a precipitação. Se não faço calagem, a precipitação de fósforo com alumínio vai ser bastante significativa, vai contribuir muito, vai ter um peso elevado para a quantidade total de fósforo sorvida ao solo. Se eu fizer a calagem antes,
aí eu elimino zero a precipitação de fósforo com alumínio, mas eu vou ter ainda a adsorção de fósforo. Então, não tem jeito. Agora, na prática, sempre é recomendado fazer a adubação fosfatada bem depois da calagem. Nós fazemos a calagem aí pelo menos 3 meses antes do plantio para que dê tempo do calcário reagir no solo e corrigir a acidez do solo, aumentar a CTC do solo, e com isso vai favorecer um maior crescimento de plantas, um maior crescimento das raízes da cultura que a gente vai plantar. Então, quando a gente for plantar, a gente faz a adubação fosfatada imediatamente antes do plantio ou por ocasião do plantio. Então, essa planta no solo calcareado vai ter uma condição de maior crescimento de raízes e maior absorção de fósforo. Então, embora sempre vá ocorrer a absorção de fósforo, independentemente da adubação fosfatada ser realizada antes ou após a calagem, porém, o aproveitamento do fósforo do solo pela planta vai ser muito maior após a realização da calagem. Então, é recomendado fazermos a calagem pelo menos 3 meses antes do plantio. Capacidade máxima de sorção de fosfato de alguns solos. Eu quero chamar a atenção aqui para essa nomenclatura. É muito comum nas literaturas a gente vê o termo capacidade máxima de adsorção de fósforo aos solos. Mas, como acontece tanto a adsorção como a precipitação, nós preferimos chamar de sorção, capacidade máxima de sorção de fósforo do solo. Claro que aqui na sorção está incluído tanto a adsorção como a precipitação, que são os dois mecanismos químicos que atuam simultaneamente para retirar o excesso de fósforo da solução do solo e sorvê-lo na fase sólida do solo. Então, nesses estudos onde são medidas as capacidades máximas de sorção de fósforo dos solos, nós temos aqui o fósforo adsorvido na fase sólida do solo em função da concentração de fósforo na solução. Nós temos aqui exemplos de curvas de adsorção. Essas curvas foram preparadas a partir da isoterma de Langmuir, onde nós temos aí, são dados estimados pelas isotermas de Langmuir. Esses trabalhos aqui foram orientados por mim. Essas 3 curvas em azul são provenientes de um trabalho que nós orientamos aqui, uma tese de doutorado com solos da região de Mossoró. Nós trabalhamos com 10 solos representativos, aqui só trouxemos 3, e essas em vermelho proveniente de um trabalho que nós orientamos com solos representativos do estado da Paraíba, de uma dissertação de mestrado. Então, a isoterma de Langmuir, ela estima a capacidade máxima de sorção de fosfato. Só para ter uma ideia, esse solo aqui, que é o RNVX, esse solo VX é um vertissolo áplico. Um vertissolo áplico aqui de Mossoró, com pH 8, alcalino e rico em cálcio, foi o que deu a maior capacidade máxima de sorção de fosfato. Então, aqui, na verdade, o melhor é representar o P sorvido, que é a adsorção mais precipitação. Como esse vertissolo aqui, que foi o campeão de fósforo sorvido aqui, desses 5, como ele é alcalino e rico em cálcio, e o teor de óxido de ferro dele é baixo, então a gente acredita que a maior parte do fósforo sorvido neste solo é proveniente da precipitação de fósforo com cálcio. Aí temos outro aqui, que é um cambissolo áplico, o CX2, esse outro aqui é um CX, o CX1 é outro cambissolo áplico, E esses dois em vermelho aqui da Paraíba são argissolos, Esse aqui é um argissolo vermelho-amarelo e esse outro aqui um argissolo acinzentado. Aqui nós temos os dados de capacidade máxima de sorção de fosfato, aqui variando de 144 a 774 miligramas por quilo, ou seja, no caso aqui desse vertissolo, que é essa curva aqui, 774 miligramas de fósforo por quilo de solo. Então, é uma quantidade aí
bastante elevada que esse solo tem capacidade de sorver de fósforo, né? Então, nesses dados aqui, a gente vai ver que o fósforo remanescente, teor de argila, tem boa correlação com a capacidade máxima de sorção de fosfato. A cinética de sorção de fósforo no solo, ou velocidade com que o fósforo é sorvido no solo. Em um trabalho de Gonçalves e colaboradores, em 1985, com solos do Cerrado, eles verificaram que cerca de 75% da dose de fósforo adicionada ao solo foi sorvida em menos de meia hora de contato do fósforo com os solos de maior fator capacidade e menos de 12 horas de contato do fósforo com os solos de menor fator capacidade, independentemente se houve calagem prévia ou não, né? Mais uma vez mostrando que se fizer calagem antes ou depois, não vai alterar aí, vamos dizer assim, a quantidade sorvida. O que vai alterar é o mecanismo químico predominante, se vai ser precipitação ou adsorção. O fato é que nesse trabalho aqui de Gonçalves, o fósforo foi dissolvido na solução e aplicado ao solo, incorporado intimamente com toda a matriz do solo, ou seja, numa condição onde é estimulada a máxima sorção de fosfato. Então é muito rápida essa sorção de fósforo ao solo, basta apenas que o fósforo tenha contato com a fase sólida do solo. É por isso que, por exemplo, na extração de fósforo do solo com o extrator Melick 1, agita-se aquele Erlenmeyer contendo o solo e o extrator Melick 1 apenas por 5 minutos. Vejamos alguns dados obtidos por nós em solos da Paraíba e do Rio Grande do Norte, em trabalhos de dissertação de mestrado e de tese de doutorado, orientados por nós, tanto na Paraíba como no Rio Grande do Norte. Nós temos aqui em 3 solos da Paraíba, na verdade, esse trabalho de Santos et al. 2011 é proveniente da tese de doutorado de uma orientanda minha. Aqui nós temos o fósforo da solução de equilíbrio em função do tempo de contato do fósforo com o solo. Então nós avaliamos aí em vários tempos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, enfim, até 24 horas. Até 24 horas, que dá aqui 1.440 minutos. Então nós observamos nesses 3 solos aqui, por exemplo, nós fizemos isso com 12 solos representativos do estado da Paraíba, mas a gente está colocando aqui só 3 solos para que o gráfico não fique cheio demais. Então a gente observa nas 3 curvas que nos primeiros minutos de contato do fósforo com o solo há uma queda acentuada na concentração de fósforo na solução. Quando o fósforo da solução diminui, é porque ele vai ser sorvido na fase sólida do solo. Então nós temos uma rápida adsorção ou precipitação de fósforo ao solo e depois essa taxa vai diminuindo com o tempo. Nós podemos fazer a derivada, a variação da concentração de fósforo na solução de equilíbrio em função da variação do tempo. Então, para essas curvas, isso aqui são curvas ajustadas por um modelo de regressão não linear. Então, essa equação matemática, nós derivamos ela e fazendo a derivada, que vai dar a cinética ou velocidade com que o fósforo está desaparecendo da solução do solo. Então, aqui neste lado direito, nós temos para os mesmos solos a cinética de desaparecimento do fósforo do solo, que também dá uma ideia da cinética de sorção de fósforo ao solo. Então, nós observamos aqui que nos primeiros minutos é muito rápida. Então, há uma queda muito grande, muito acentuada aqui, quando aumenta o tempo. Ou seja, na verdade, essa adsorção e precipitação de fósforo ao solo, ela é quase que instantânea, porque basta apenas que o fósforo tenha contato com a fase sólida do solo. E depois vai diminuindo com o tempo. Esse gráfico aqui está avaliando apenas o que aconteceu na primeira hora de contato do fósforo com o solo, até 60 minutos. Veja que aqui, o dado aqui é até 1.440 minutos, 24 horas. Mas, pegando só um pedacinho aqui, para a gente ampliar e ter uma ideia, calculamos a cinética aqui
para os primeiros 60 minutos. Então a gente observa que nos primeiros 5 minutos há um decréscimo muito grande, né, da cinética de desaparecimento do fósforo no solo e depois vai estabilizando com o tempo. Então é muito rápida. Nesse outro trabalho aqui, foi de uma tese de doutorado, de Vieira, 2017, nós temos aqui, da mesma forma, o fósforo na solução de equilíbrio em função do tempo de contato. Então, nós temos aí esse mesmo comportamento, essas curvas, aqui são curvas ajustadas, né, por meio de equação de regressão não linear, e todas elas têm esse decréscimo. E esse decréscimo, a magnitude desse decréscimo é maior quanto maior for a capacidade máxima de dissorção de fosfato dos solos. Então, nós temos aqui a cinética de desaparecimento do fósforo do solo em função do tempo, na primeira hora de contato do fósforo com o solo, tendo grande variação aqui nos primeiros 5 minutos. Mais uma vez, lembra aqui que o tempo de agitação do fósforo, o tempo de agitação do extrator Melick 1 com a amostra de solo, lá na análise de solo, é feita em 5 minutos, então é mais do que suficiente para extrair o fósforo do solo. Essa primeira fase de rápida absorção de fósforo ao solo é seguida de uma fase bem lenta. Essa segunda fase de absorção de fósforo pelo solo apresenta um componente adicional à simples formação de pelábio, que é a formação de fósforo não lábio. Então, esse fósforo que é sorvido na fase sólida do solo, ele, com o passar do tempo, ele vai ficando com maior energia de dissorção, particularmente no caso aqui da adsorção. Então, aqui nós temos um esquema representativo da adsorção de fósforo por meio de ligações monodentadas e bidentadas, ou também chamadas de mononucleares ou binucleares. Então, que vai formar o fósforo lábio. Então, por exemplo, aqui nessa situação, nós temos um fósforo que já foi sorvido à fase sólida do solo por adsorção específica, ligação covalente de alta energia, essa ligação aqui entre o oxigênio do fosfato com o ferro da superfície do colóide. Então, esse fósforo já faz parte da própria superfície do colóide, então está ligado com uma certa energia, mas ainda está na forma lábio, tem uma boa possibilidade ainda de voltar para a solução do solo, então está na forma lábio. Só que, com o passar do tempo, esse fósforo agora pode ser adsorvido, formando uma ligação bidentada ou binucleada, onde 2 oxigênios do íon fosfato vão se ligar a 2 ferros aqui da superfície do colóide, ou 2 alumínios, se fosse o caso de uma gibsita. O fato é que a ligação bidentada tem uma energia de ligação muito maior com a fase sólida do solo, formando dessa forma o fósforo não lábio, que não estará mais em equilíbrio com o fósforo da solução do solo e, portanto, não poderá mais ser absorvido pela planta em curto e médio prazo, e muitas vezes até em longo prazo também. Então, a formação de fósforo não lábio no solo, ela ocorre mais em solos argilosos, ricos em minerais de carga variável, ou seja, ricos em óxidos de ferro e de alumínio, e também ricos em caulinita. Essa formação de fósforo não lábio deve-se mais ao aumento da energia de adsorção de fósforo ao solo. Então, esta é responsável pela formação de fósforo não lábio. Efeito do tempo de contato do fósforo com o solo. Quando você aplica uma dose de fósforo ao solo e esse solo fica lá em contato com essa fase mineral do solo durante muito tempo, o que é que vai acontecer na disponibilidade de fósforo do solo para a planta, etc. Então, nós orientamos 2 trabalhos semelhantes, um com solos representativos do estado da Paraíba e outro com solos representativos aqui do estado do Rio Grande do Norte. Esse trabalho aqui com solos da Paraíba foi publicado por Santos et al. 2016. É um trabalho de uma tese de doutorado que nós orientamos.
Aqui nós temos a matéria seca da planta, de plantas de milho, em gramas por vaso, em função do tempo de contato do fósforo com o solo. Nós temos aqui desde o tempo zero até o tempo 360 dias. Então, nós pegamos várias amostras de solo, aplicamos uma dose de fósforo, aplicamos várias doses de fósforo a esses solos e nós incubamos essas amostras de fósforo adubadas, amostras de solo adubadas com fósforo, nós incubamos durante vários dias, em vários tempos diferentes, e depois nós cultivamos plantas de milho. E nós observamos nesse experimento, por exemplo, nesses 3 solos aqui, o agissolo acinzentado, agissolo vermelho amarelo e o vertissolo áplico. Nós observamos aqui que para 2 desses solos não houve efeito do tempo de contato do fósforo com o solo. Para o vertissolo, que é esse aqui em vermelho, e para o agissolo vermelho amarelo, este em azul, o tempo de contato do fósforo com o solo não influenciou o crescimento das plantas. Porém, nesse agissolo acinzentado, houve um pequeno decréscimo na produção de matéria seca, uma diminuição, essa aqui é uma curva ajustada por meio de um modelo de regressão, que foi significativo, mas mesmo significativo, o decréscimo é pequeno. Então, de modo geral, aqui nesse trabalho de Santos et al. 2016, não houve assim tanto efeito do tempo de contato do fósforo com o solo, nem no crescimento e nem no teor de fósforo na planta. Nós temos aqui o teor de fósforo na planta em gramas por quilo, na parte aérea de plantas de milho, em função do tempo de contato, inclusive para esse vertissolo, até aumentou um pouquinho o teor de fósforo, mas muito pouco. Aqui no agissolo vermelho amarelo em azul, está paralelo ao eixo do X, não houve efeito do tempo de contato, e no agissolo acinzentado houve aqui um pequeno decréscimo no teor de fósforo no solo em função do aumento do tempo de contato. Então, esses dados aqui obtidos nesse trabalho, quem quiser mais detalhes, é só consultar esse trabalho que foi publicado em solos representativos do estado da Paraíba. E nele a gente não observou muito o efeito do tempo de contato do fósforo com o solo na disponibilidade de fósforo para a planta e no crescimento das plantas. O mesmo trabalho a gente fez em 10 solos representativos aqui da região semiárida do Rio Grande do Norte, trabalho de Paiva et al. 2022, e nesse trabalho aqui a gente teve em alguns solos que não teve efeito e noutros teve um efeito mais significativo do que lá na Paraíba. Para esse vertissolo aqui, não houve efeito do tempo de contato. Da mesma forma como também o vertissolo lá da Paraíba também não houve efeito do tempo de contato. Esses 2 vertissolos são solos com pH elevado, alcalinos, 8, 8,4 e muito rico em cálcio. Ou seja, o mecanismo de sorção predominante é a precipitação de fósforo com cálcio. Não é a adsorção de fósforo à superfície de colóides minerais, colóides minerais de carga variável. Então, quando é a precipitação de fósforo com cálcio, mesmo que passe muito tempo, isso não vai ter problema aí no crescimento e no crescimento das plantas de milho nesse solo vertissolo. Aqui, nesse solo cambissolo CX2, nesse cambissolo áplico, houve um decréscimo na produção de matéria seca, no crescimento. No cambissolo áplico CX1, houve um decréscimo inicialmente, mas depois recuperou. Houve aqui esse comportamento, de modo que nenhum modelo se ajustou aos dados observados. Então, essa curva aqui verde é uma curva plotada a partir dos dados observados e não estimados. Já essa curva azul é realmente uma equação de regressão que foi significativa de acordo com a análise estatística. E nós observamos nesses 3 solos que o teor de fósforo na planta diminuiu com o aumento do tempo de contato. Então, há uma diminuição. Então, nesses solos aqui,
a capacidade máxima de sorção de fosfato ela é maior do que nesses solos da Paraíba. Então, quando a gente tem solos com a maior capacidade de sorção de fosfato, então nós temos um efeito aqui do tempo de contato, diminuindo a sorção, diminuindo a absorção de fósforo pela planta, diminuindo o teor de fósforo pela planta, não é evidência de formação de fósforo não lábil. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar com vocês a respeito da adsorção e da precipitação de fósforo com o solo. Não se esqueça, no nosso canal nós temos uma playlist sobre fósforo e nós já temos vários vídeos sobre fósforo, temos 2 videoaulas também sobre fósforo. Então, se você quiser entender melhor a química e fertilidade do solo em relação ao fósforo, não deixe de assistir todos os vídeos da nossa playlist sobre fósforo e aproveite, se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo foi importante para você, curta este vídeo, deixe aqui os seus comentários, compartilhe este vídeo com mais pessoas, o máximo de pessoas que você puder, que tem interesse sobre este assunto, e aproveite, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa estar sempre atualizado com os vídeos que nós estaremos publicando aqui no nosso canal sobre química e fertilidade do solo. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.